Amém. Boa tarde, amados irmãos e irmãs, que aqui estão neste rincão maravilhoso, nesse congresso que tivemos a graça de já ser presencial. Aleluia, isso é graça de Deus. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham de casa, pelo sistema Canção Nova de Comunicação, aqui neste Congresso Nacional das Novas Comunidades. Novas Comunidades Primavera da Igreja. Meu nome é Kátia Rhodes Avaris, como já fui apresentada pelo André. Eu moro em Vitória, capital do estado do Espírito Santo. Sou casada com Sérgio Avaris, meu esposo, que aqui está também me acompanhando. Estou na Renovação Carismática Católica, participando ativamente há 34 anos. Meu grupo de oração é o grupo de oração Vida Nova, toda segunda-feira à noite, na nossa paróquia Santa Rita de Cássia, lá em Vitória, capital do estado do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Sou coordenadora, como o Ítalo já me apresentou aqui, nacional do Serviço Brasileiro de Comunhão do CARES. E que alegria podermos estar aqui celebrando a unidade, celebrando esse convívio de família carismática. Quem estava com saudade de estar aqui juntinho da família carismática, dos irmãos das novas comunidades? Levanta a mão, diga eu. Pouca ou muita saudade, gente? Muita saudade, né? Deus nos deu essa graça neste tempo, neste final de semana. Então, o tema dessa pregação é fazer da igreja a casa e a escola da comunhão. Que desafio que o Senhor coloca na nossa mão, não é, Dom Mário? Porém, se Ele colocou, é porque nós somos capazes. Esse tema, então, dessa pregação foi baseado na exortação apostólica Novo Milênio Ineunte. Que bênção, que graça essa exortação apostólica no início do novo milênio, do Sumo Pontífice, que as novas comunidades estão aqui homenageando. Nós estamos homenageando neste final de semana o nosso querido e amado São João Paulo II, cuja memória já foi dita aqui, é homenageada então neste congresso, né? 100 anos do nascimento de São João Paulo II. E nesta exortação apostólica, Novo Milênio Ineunte, no número 43, nós vamos ouvir o seguinte de São João Paulo II. Lemos o seguinte, e exatamente no número 43 está contido toda a direção para este tema, o conteúdo para este tema. Mas desde já quero sugerir a vocês que quando retornarem para as suas casas, para as suas comunidades, aqueles que também estão nos acompanhando, que participam de diversas expressões carismáticas, se aprofundem no número 43, porque é uma direção, realmente é uma escola de unidade, um caminho de comunhão, especificamente esse número, toda a exortação. E diz assim, o número 43, fazer da igreja a casa e a escola da comunhão. Eis o grande desafio que nos espera no milênio que começa. Se quisermos ser fiéis, olha como é forte essa direção de São João Paulo II. Se quisermos ser fiéis ao desígnio de Deus e corresponder às expectativas mais profundas do mundo, nós temos que fazer da nossa expressão, da nossa comunidade, da igreja, uma escola de comunhão. Amém? E ele continua, que significa isto em concreto? Também aqui o nosso pensamento poderia fixar-se imediatamente na ação. O que eu posso fazer para que a comunhão aconteça na igreja, no meu carisma, na minha nova comunidade. Vamos estabelecer um calendário, vamos estabelecer ações práticas. Mas seria errado, ele diz, deixar-se levar por tal impulso. E o Papa João Paulo continua, antes de programar iniciativas concretas, porque é também
importante programar iniciativas concretas para que a comunhão aconteça. Porém, ele diz, antes de programar iniciativas concretas, é preciso promover uma espiritualidade da comunhão. Espiritualidade da comunhão. Elevando-a ao nível de princípio educativo. Educar para a comunhão. Não só realizar atividades, educar. Educar significa formar, significa falar significa ter esse princípio como centro da nossa atividade missionária, como centro da nossa própria vida, dentro da igreja, dentro do carisma ao qual nós servimos ao Senhor. Fazer desse espaço uma escola de comunhão, gente, isso é muito forte, isso é muito abrangente, e isso é muito, muito importante, em especial nos tempos atuais. Lá se vão muitos anos da Novo Milênio Neunte, mas ela nunca foi tão atual como nos tempos em que estamos vivendo. E ele continua, elevando ao nível de princípio educativo em todos os lugares onde se plasma o homem e o cristão. Ou seja, onde se forma o homem e o cristão. Onde se educam os ministros do altar, os consagrados, os agentes pastorais, onde se constroem as famílias e as comunidades. Espiritualidade da comunhão. Ele vai explicar aqui o que significa essa espiritualidade. Por isso que eu sugeri que vocês depois retomem, estudem, orem, partilhem e coloquem em prática. Espiritualidade da comunhão significa, em primeiro lugar, ter o olhar do coração voltado para o mistério da Trindade, que habita em nós e cuja luz há de ser percebida também no rosto dos irmãos que estão ao nosso redor. Isso é muito profundo, gente. Vou repetir. Espiritualidade da comunhão significa, em primeiro lugar, ter o olhar do coração voltado para a Trindade. E por que São João Paulo II define a espiritualidade da comunhão dessa maneira? Vocês sabem. Porque a Santíssima Trindade é uma comunidade de amor. O Espírito Santo que é um com o Filho, um com o Pai e vice-versa. Se quisermos aprender, se desejarmos aprender e se desejarmos viver essa espiritualidade da comunhão, nós precisamos, pela força do Espírito Santo, pela revelação do Espírito Santo, olhar para a Trindade e aprender com a Trindade. O Espírito Santo que é um com o Pai e com o Filho, Ele nos ensinará, Ele nos revelará, mas é preciso que a gente dê um passo à frente. E o que eu sinto muito forte nestes tempos é que nós precisamos desejar dar este passo. Desejar, decidir. Nós estamos num tempo de decisões enquanto cristãos e decisões muito sérias para fazermos a diferença neste mundo. O Senhor inspirou no coração do fundador de cada nova comunidade uma missão, um serviço, uma forma de viver o nosso DNA, que é o batismo no Espírito Santo, mas também, amados irmãos e irmãs, para fazermos a diferença neste mundo. Uma coisa que o Senhor colocava no meu coração enquanto eu preparava esse momento, é que o Senhor, durante todo esse tempo, tem preparado cada um de vocês, mas chegou o momento de abrir espaços para que o mundo possa olhar para o rosto de vocês e possa acreditar que há um caminho, há uma única verdade, há uma única vida que se chama Jesus Cristo. Está na hora de abrirmos os nossos espaços para que outros possam enxergar o que nós vivemos. Mas isso tudo é possível, amados, é possível se a nossa espiritualidade estiver centrada
na Santíssima Trindade. Aí essa comunhão vai acontecer em nós, em primeiro lugar, e a partir de nós. Porque o que o Senhor quer de cada um de nós é grandioso, amados irmãos e irmãs. É grandioso. Mas, para a glória do nome dEle. Amém? Para a glória do nome dEle. A Alessandra colocou isso muito bem na pregação dela. Mas o que Ele quer de nós não é pequeno, não é uma baixa medida, é uma alta medida de decisão, é uma alta medida de transformação, é uma alta medida de entrega de vida, é uma alta medida missionária. É o que o Senhor quer da sua comunidade, é o que o Senhor quer de cada um de nós. E Ele continua. Espiritualidade da comunhão significa também a capacidade de sentir o irmão de fé na unidade profunda do corpo místico, isto é, como um que faz parte de mim. Olha como isso é forte. Um que faz parte de mim, faz parte de mim, faz parte do meu ser. Olhar para o outro, não olhando o que pode haver de negativo nele, mas olhando para o outro e enxergando que neste irmão há algo de muito bom também. Buscar, nós fomos criados no pensamento do mundo para enxergar sempre o que há de errado no outro, a fraqueza do outro, para aproveitarmos a oportunidade e nos sobrepormos ao outro. É, na verdade, uma educação competitiva. O Senhor está nos chamando ao oposto aqui nessa tarde. A espiritualidade da comunhão, ela requer que a gente olhe para o outro e busque no outro o bem e o bom que há naquele coração. Por mais que isso pareça impossível, mas o Espírito Santo, em parceria com você, te ajudará a enxergar o que há de melhor no outro. E aí nós poderemos sim olhar para o outro e dizer que ele faz parte de mim e vice-versa, para saber partilhar as suas alegrias e os seus sofrimentos, para intuir os seus anseios e dar remédio às suas necessidades, para oferecer-lhe uma verdadeira e profunda amizade. O mundo anseia por uma verdadeira e profunda amizade. Amados, o que nós vimos no resultado desses 2 anos que se passaram, é que as pessoas estão desesperadas por uma amizade verdadeira e profunda. As pessoas cansaram da superficialidade, porque a superficialidade não sustenta nada nessa vida, nada. Nem um matrimônio, nem um carisma. É tempo de se aprofundar. É tempo de buscar a profundidade da amizade, em primeiro lugar, com o nosso Deus. E, consequentemente, nessa amizade, transbordar para o nosso irmão. Eu penso que é um tempo decisivo para a humanidade. É um tempo decisivo para a corrente de graça, para a igreja, para as novas comunidades. As comunidades vêm ao longo de todos esses anos florescendo o jardim que é a igreja, mas agora o Senhor está pedindo às novas comunidades, não pode sobrar nenhum espaçozinho sequer de terra neste jardim. Todos os espaços têm que ser preenchidos com o colorido do carisma de cada um de vocês, através de uma ação contundente, de uma ação verdadeira, de testemunho, de evangelização, a começar a partir de cada um de vocês. Permitir que o Espírito Santo ocupe todo o espaço do coração de vocês e do carisma também. Espiritualidade da comunhão é ainda a capacidade de ver antes de mais nada o que há de bom no outro, como eu já disse. E para quê? Para acolhê-lo e valorizá-lo como dom de Deus. Um dom para mim,
como é para o irmão que diretamente o recebeu. Então eu gostaria, neste momento, que você olhasse para essa pessoa que está do seu lado, porque essa pessoa é um dom de Deus. É um dom de Deus para você. E diz para ela: você é um dom de Deus para mim. Eu louvo a Deus. E vocês sabem que dom, né, André? Dom também é presente. Então essa pessoa é um presente de Deus para você. Você não tenha dúvida disso. Amém? A espiritualidade, ainda diz São João Paulo II, nesse número 43. Espiritualidade da comunhão é saber criar espaço para o irmão. Aqui está um direcionamento incrível para a nossa vida de cristãos. Incrível. Na corrente de graça, na igreja, nas novas comunidades. Criar espaço para o irmão, esse é um grande desafio, porque normalmente a nossa atitude humana, a nossa natureza humana deseja ocupar todo o espaço que é disponível. É muito difícil criar espaço para o irmão. Porém, São João Paulo diz: levando os fardos uns dos outros, podemos conferir isso em Gálatas 6, versículo 2, e rejeitando as tentações egoístas, que sempre nos insidiam e geram competição, arrivismo, suspeitas, ciúmes. Quantos ciúmes já destruíram belíssimos carismas plantados pelo Senhor no coração de irmãos e irmãs? Quantos carismas foram destruídos pela competição, pelo ciúme? Mas nós vamos renunciar a isso, amém? Não haja ilusões, ele diz. Sem esta caminhada espiritual, de pouco servirão os instrumentos exteriores da comunhão. Revelar-se-iam mais como estruturas sem alma. Isso é muito forte. Vou repetir. Sem essa caminhada espiritual, de pouco servirão os instrumentos exteriores da comunhão. Revelar-se-iam mais como estruturas sem alma, máscaras de comunhão, do que como vias para a sua expressão e crescimento. Nós não queremos viver uma máscara de comunhão. Eu espero que todos aqui digam amém para isso. Porque há uma imensidão de pessoas esperando enxergar em nossos rostos uma comunhão verdadeira, uma amizade verdadeira, uma amizade profunda, uma conversão verdadeira, uma vida no Espírito verdadeira com todas as suas consequências, para que muitos outros possam se atrair a nós. Amém? Mais do que fazer nos tempos atuais, nós precisamos viver e ser, amados. Viver e ser. E a respeito ainda da unidade na Trindade, o Frei Raniero Cantalamessa disse em 21 de março de 2008, na sua homilia da sexta-feira da paixão daquele ano de 2008, ele disse: a unidade com Deus e com os nossos irmãos e irmãs é um dom que provém do alto, que brota da comunhão do amor entre Pai, Filho e Espírito Santo, e que nela se aumenta e se aperfeiçoa. Então, o lugar da comunhão é na Santíssima Trindade, a começar a história, gente. Para iniciar essa história, é viver em tudo o que fazemos para o Senhor, centrados na espiritualidade, na comunhão da Santíssima Trindade. Repito, o nosso DNA, né, nós costumamos dizer, a nossa identidade, de todos nós carismáticos. Quem é carismático aí, levanta a mão, por favor. Amém. Glória a Deus. É a vida sob a ação do batismo no Espírito Santo. Mas nós já sabemos disso, Kátia. Isso é tão elementar. Mas eu quero dizer para vocês novamente, a nossa identidade é a vida sob a ação do e no Espírito Santo.
com todas as suas consequências. É uma decisão que se toma, vida no Espírito. Não pode ser mais para nós uma teoria. Não pode ser mais para nós, na comemoração do Jubileu de Ouro, na preparação do Jubileu de Ouro da Renovação Carismática Católica. Uma das pessoas que estava pregando e que estava à frente naquela época, Michelle Morin, ela disse: o batismo no Espírito Santo não pode ser um teatro mais. Em tantos lugares do mundo por onde eu tenho passado, inclusive ela é fundadora de uma nova comunidade em Londres, na Inglaterra. Ela disse: por tantos lugares onde eu tenho passado, eu tenho visto que o batismo no Espírito Santo tem sido um teatro. E por que ela disse isso? Porque quando saímos daquele momento no qual estamos invocando a graça do Espírito sobre a nossa vida, quando o momento passa, continuamos a ser as mesmas pessoas que realizam coisas, que têm atitudes que não agradam ao coração de Deus. Nós sabemos que nós estamos aqui numa busca profunda de conversão, de mudança de vida. Mas isso, gente, precisa ter um caminho, e um caminho que não tem volta. O batismo no Espírito Santo, vamos dizer, quando acontece genuinamente, vou usar essa palavra na nossa vida, ele nos impele a passos e passos largos em direção a Jesus, nunca passos para trás, sempre passos para frente. Quando isso acontece e a gente testemunha na vida dos irmãos, nós podemos dizer que o batismo no Espírito Santo na vida daquela pessoa está realmente fazendo a diferença e através da vida dela para a vida de outras pessoas. Nesse sentido, é preciso então que entendamos, antes de tudo, que a fonte de toda a comunhão fraterna, repito, está na Santíssima Trindade. Deus é comunidade de amor. A perfeita comunhão das pessoas da Santíssima Trindade constitui o modelo eterno da comunhão entre os homens. Este é o modelo, o da Santíssima Trindade. A vida em comunidade, pois, um projeto de Deus para a felicidade do homem. Deus deu a cada um de vocês que aqui estão, e os que não puderam estar, que estão nos acompanhando de casa, Deus deu essa graça de uma vida vivida com um carisma específico, a graça dessa fundação e a participação de outros que foram se agregando. Vocês têm uma grande oportunidade, uma grande graça de viver ainda mais de perto essa felicidade centrada na Trindade, na Santíssima Trindade. Amém? E Deus quer nessa tarde recordar isso a cada um de vocês que estão aqui presentes e que estão nos acompanhando, porque é o Espírito Santo, amados, que nos ensina a amar, a perdoar, a nos esvaziarmos, a renunciarmos a nós mesmos, a nos doarmos de maneira concreta e real. Por isso que São João Paulo II pede, através desse documento, que se faça da igreja uma escola de comunhão, a começar por uma vida vivida na Santíssima Trindade, a começar por uma invocação oportuna e inoportuna do Espírito Santo sobre as nossas vidas, diária, constante, real, porque sem Ele, nós não vamos compreender essa vida em comunidade, esse amor fraterno, essa unidade, que é o plano de Deus para nós. Eu rogo, Pai, a Ti, João 17. Refletindo muito sobre esse rogo, Jesus não disse eu peço, Pai. Jesus disse eu rogo, Pai. Eu te imploro, Pai, que todos sejam um, como eu e tu somos um. E o Senhor nessa tarde está nos interpelando, através de São João Paulo II. Eu desejo viver essa sobrenaturalidade da unidade, da comunhão que existe na Santíssima Trindade. Porque se nós desejarmos em espírito e em verdade, o Senhor vai fazer. A começar pela sua nova comunidade.
Talvez você esteja num tempo onde você está enfrentando muitas dificuldades de relacionamento, desafios entre pessoas, desafios pessoais. Mas eu digo para vocês, invoque o Espírito Santo. Esteja centrado no Espírito Santo, na Santíssima Trindade. E tudo isso irá se dissolver, porque o Senhor virá em teu auxílio pelo teu Espírito Santo. Ele é o nosso auxiliador. Ele é a força do alto. Por isso eu não tenho nenhum medo, receio de dizer a vocês: é possível que todos sejamos um, se nós estivermos centrados na Santíssima Trindade. Eu creio verdadeiramente. O Papa Francisco, na audiência geral do dia 30 de outubro de 2013, disse: esta relação entre Jesus e o Pai é a matriz da união entre nós cristãos. Se estivermos intimamente incluídos nesta matriz, neste forno ardente de amor, que coisa linda, neste forno ardente de amor, que é a Trindade, então podemos verdadeiramente nos converter. Aqui o Papa Francisco, gente. Em um único coração e uma só alma entre nós. Porque o amor de Deus queima nossos egoísmos, nossos preconceitos, nossas divisões internas e externas. Amém. Dessa forma se compreende que isso é o amor de Deus derramado em nossos corações. São Paulo aos Romanos 5:5. E eu sempre, quando proclamo essa palavra, eu lembro de um irmão muito querido para todos nós que está aqui. Eu não sei se ele está aqui neste momento, mas ele está no congresso, que é o Reinaldo Bezerra dos Reis, né? Porque Reinaldo, em sua catequese sempre profunda sobre o Espírito Santo, sempre nos falou de Romanos 5:5. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa palavra tem que se tornar real para nós. Ela precisa se tornar real. Jesus, torne-se real para mim. Uma vez eu ouvi essa pregação belíssima da Pat Mansfield, pioneira da renovação. O tema era esse: Jesus, torne-se real para mim. Ele se tornará real para mim e para você, uma vez que a nossa vida estiver sendo vivida sob o sopro, a direção dessa fornalha ardente de amor, que é o Espírito Santo vivendo e habitando em nós. Amém? O Papa também continua, o Papa Francisco, agora falando aos carismáticos, à família carismática, em seu discurso aos participantes da Conferência Internacional do Caris, no dia 8 de junho de 2019, quando o Caris foi instituído oficialmente na igreja. Olha o que ele fala sobre a comunhão. Comunhão é unidade. Todos com um só coração dirigido ao Pai, para dar testemunho da unidade na diversidade. Diversidade de carismas que o Espírito suscitou. Em 2019 eram 52 anos, agora são 54. Em fevereiro do ano que vem, gente, 55 anos de renovação carismática católica no mundo, para a honra e glória do Senhor. E ele disse, e ele falava para a corrente de graça ali representada por cerca de 500 pessoas. Ele nos pediu que nós abríssemos a palavra em Isaías 54. Eu quero pedir que vocês façam o mesmo agora. Isaías 54, versículo 2. Isaías 54, vocês com certeza conhecem essa palavra. E diz assim o versículo 2, a palavra é toda belíssima, mas diz assim o versículo 2, citado pelo Papa Francisco nesse discurso a nós carismáticos, lá em Roma, dia 8 de junho de 2019. Amplia o espaço da tua tenda, desdobra sem constrangimento as telas, olha que bonito isso, sem constrangimento, sem medo nenhum, gente, não tenham medo.
sem constrangimento as telas que te abrigam. Alonga tuas cordas, consolida tuas estacas, pois deverás estender-te à direita e à esquerda. Teus descendentes vão invadir as nações e povoar as cidades desertas para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos tomar posse agora dessa palavra, amados irmãos e irmãs, porque isso é para nós nessa tarde, isso é para este tempo das novas comunidades, isso é para este tempo da corrente de graça, renovação carismática católica. Nós temos um direcionamento dado pelo Papa Francisco quando inaugurou o CARES. Não é para fechar, não é para se trancar a corrente de graça, é para ampliar o espaço das nossas tendas. Eu dizia para o Ítalo que esse congresso seria um congresso histórico. O Senhor, não só porque estamos voltando, graças a Deus, a nos reunirmos presencialmente, mas porque o Senhor está nos dando um direcionamento muito claro. E o Papa Francisco, em 2019, assim como ninguém nem imaginava uma pandemia que ia nos cerrar, nos fechar dentro de nossas casas. E a palavra de hoje é: alarga o espaço da tua tenda. E o que eu sinto no meu coração é que também vocês voltando, gente, se eu coloco isso no meu coração agora, reúnem-se, orem com essa palavra. E diz como que vocês vão alargar este espaço, como vocês vão estender para a direita e para a esquerda o espaço da tenda do carisma de cada um de vocês. Amém? Porque o Senhor, Ele promete aqui no versículo 3, pois deverás estender-te à direita e à esquerda. O Senhor fala deverás, isso é uma ordem do Senhor. Teus descendentes vão invadir as nações e povoar as cidades desertas. Se nós formos obedientes ao que o Senhor está nos pedindo, o mundo será povoado de cristãos batizados no Espírito Santo. Amém? Vamos tomar posse desta palavra. E ele diz: alarga o espaço da tua tenda, o nosso Papa, como disse Isaías 54, para que possamos ser todos membros de uma mesma família. Ele começa então a nos chamar ali, na Sala Paulo VI, em 2019, de família carismática. Que bom que somos dessa família linda. E isso é muito forte, gente, muito forte. Uma família, o Papa Francisco continua, na qual há um só Deus Pai, um só Senhor Jesus Cristo e um só Espírito vivificador. Uma família na qual um membro não é mais importante do que outro por idade, por inteligência, nem pelas suas capacidades, porque todos são filhos amados do mesmo Pai. E a Alessandra falava sobre isso, viver a nossa filiação de filhos amados e filhas amadas. E nós esquecemos com muita facilidade disso. E olhar para o outro também como um filho amado, como uma filha amada. Nós precisamos fazer esse exercício e colocá-lo em prática. Precisamos praticar essa verdade. O exemplo do corpo que São Paulo nos oferece, diz o Papa Francisco, é muito eloquente neste sentido. Isso nós podemos conferir na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 26. O corpo tem necessidade, um membro precisa do outro, disse ele, mas todos precisam caminhar unidos, todos juntos. Essa foi a fala, um resumo da fala do Papa Francisco para nós carismáticos em 2019. Irmãos, nós vivemos em um mundo que está indo na direção oposta do que o Papa nos pede enquanto corrente de graça. Um mundo que vive um individualismo cada vez maior. Vamos cuidar, se a coisa não está boa aqui na Terra, no planeta, vamos começar já a fazer viagens para Marte. Quem sabe começamos com um turismo em Marte, depois nos mudamos para lá, mas vamos garantir um outro espaço para nós, aqueles que têm condição financeira para isso.
Então, deixa eu cuidar do meu pedaço, deixa eu cuidar da minha vida. Assim caminha o mundo e a humanidade. Individualista, egoísta, que termina por incentivar a competição, como uma expressão de uma constante comparação. Muito cuidado, porque a competição e a comparação estão intimamente ligadas à ação do demônio em nós, na nossa vida missionária, nos lugares onde nós exercemos o chamado de Deus na nossa vida. Em boa parte, o modo de pensar da sociedade contemporânea está baseado em quê, gente? Na posse, né? Possuímos vestuário, casa, carros. Então, o modo de pensar da sociedade é sempre direcionado para isso. Esses bens que o Senhor muitas vezes nos permite ter, não podem de maneira nenhuma, vocês já sabem disso muito bem, nortear a nossa vida. Porque nesse caso, quando assim vivemos, nós acabamos identificando não apenas objetos, mas as pessoas também como posse. Isso também é um problema muito sério na nossa vida em comunidade. Muitas vezes o pai, a mãe, o esposo, a esposa, os filhos e as filhas de comunidade, da comunidade, quase tudo parece se encaixar nesse conceito de propriedade, o que inclusive nos leva a encarar o próprio sentimento, né, o amor, como objeto e não como um dom gratuito de Deus. Tudo isso fazendo essa reflexão para não esquecermos de que o nosso amor, para ser perfeito, para estar sempre em busca da perfeição, precisa estar centrado na Santíssima Trindade. Então, nós nos encontraremos com Jesus Cristo, tal qual os primeiros apóstolos, verdadeiramente, quando nós aprendemos a dar valor ao que realmente importa. E sair desse individualismo e aprender que nós fazemos parte de um corpo, que é o corpo de Cristo. Por isso que eu pedi que vocês olhassem uns para os outros e dissessem: você é um dom de Deus para mim. Porque muitas vezes, na vida da própria comunidade, o dia a dia, o planejamento que fazemos, as atividades, enfim, que programamos, nos fazem esquecer ao longo do tempo de olhar para aquilo que mais importa, gente. É o outro, que é um dom de Deus, que me ajuda a viver essa comunhão na Santíssima Trindade, a unidade. Então, em Cristo, a palavra-chave não é meu, mas em Cristo, a palavra-chave é nosso. Amém? A palavra-chave é nosso. Parece que a gente nem precisaria de falar sobre essas coisas, mas é muito bom, de tempos em tempos, recordarmos que a comunhão, ela passa por cada um de nós. Ela é vivida em comunidade, mas ela passa por minha pessoa e por sua pessoa sempre. Por isso eu volto a dizer que é uma questão de decisão, de vivermos essa unidade tão desejada por Deus. A comunhão, a unidade entre nós, é um dos chamados mais profundos do Evangelho. É o desejo de Jesus Cristo e condição essencial para que o mundo creia. Não há outra forma de o mundo crer se não for através de nós, do nosso testemunho. Nós somos chamados, enquanto família carismática, a sermos fiéis à nossa vocação e, através de nossas relações fraternas, de amor e de verdadeira amizade, expressarmos o amor da Trindade. Isso aqui ficou muito forte, irmãos, em toda essa preparação. Verdadeira amizade, amor profundo, verdadeira comunhão centrada na Santíssima Trindade. Isso é que está no âmago do cálice. Esse novo serviço único e inspirado pelo Espírito no coração do Papa Francisco. E a gente vem conversando muito nesses últimos tempos, no Serviço Brasileiro de Comunhão, com tantos irmãos, que a gente vê toda a perfeição de Deus, tendo inspirado ao nosso Papa esse novo serviço,
para que nós fôssemos impulsionados a uma comunhão verdadeira. Eu queria que vocês me respondessem, olhando para o cenário do mundo de hoje, essa comunhão nunca foi tão necessária, amados? Vocês confirmam isso? Como precisamos dar as nossas mãos neste tempo, família carismática. Isso está no âmago do cáris, é desejo do Papa de expressar a união das expressões carismáticas, com suas diversidades, cada uma com seu chamado próprio, mas sempre na unidade. E uma coisa que ele repetiu desde a criação do cáris, na elaboração dos estatutos, nos momentos em que ele se encontrava conosco enquanto nação carismática mundial, ele dizia: compartilhando o batismo no Espírito Santo. O Papa Francisco acredita que essa unidade será possível para que o mundo creia e para que possamos atrair outros a Jesus Cristo. Ele crê, ele acredita que o batismo no Espírito Santo é a resposta. Que o batismo no Espírito Santo pode transformar tudo e todos. Para que o mundo creia, ele disse, e reconheça que Jesus é o grande e maravilhoso elo entre todos nós. Deus chamou a cada um de nós para essa linda e santificadora experiência. É uma experiência santificadora, a convivência com os irmãos. E vocês, membros de comunidade de vida, podem dizer isso muito bem. É uma experiência santificadora de convivência com os irmãos em Jesus Cristo, a qual encontra reforço e suporte na exortação de São Paulo aos Hebreus. Perseverai no amor fraterno. Hebreus capítulo 13, versículo 1. Aliás, a igreja sabiamente aponta que a convivência entre nós é a via mais eficaz para que possamos aperfeiçoar esse amor fraterno e seguir o mandamento de Jesus. E qual é o mandamento? Primeira carta de João, capítulo 4, versículos 20 a 21. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus que não vê. Temos de Deus este mandamento: o que amar a Deus, ame também a seu irmão. Alargar o espaço da nossa tenda, direita, esquerda, para frente, para trás, porque o Senhor enviará muitas nações para nós. E nós precisamos estar preparados para colher todos nessa colheita abundante, que foi profetizada também pela Pat Mansfield no Jubileu de Ouro, lá em Roma, no dia 3 de junho, na vigília de Pentecostes, no Circo Máximo em Roma. Os campos estão brancos para a colheita. Os campos já estão brancos para a colheita. E assim segue a profecia. E nisso percebemos que a renovação carismática católica é uma riqueza para os nossos tempos, Dom Mário. Nascida na igreja e para a igreja, a renovação carismática católica assumiu proporções tão expressivas que se estendeu ao mundo inteiro e se transformou em uma enorme corrente de graça, como se referiu a nós o cardeal Léo Joseph Sunnens, em 1975, no início da renovação, na Praça de São Pedro, falando ao Papa Paulo VI. É uma corrente de graça, um sopro de renovação espiritual para todos os membros da igreja, leigos, leigas, religiosos, padres e bispos. Gente, eu me sinto tão feliz, tão realizada em fazer parte da renovação carismática católica, em estar no seio dessa corrente de graça. É uma alegria, uma realização para mim espiritual, como cristã. É uma alegria. A renovação carismática católica, as novas comunidades e expressões oriundas dessa corrente de graça maravilhosa,
Os meus irmãos da América Latina costumam sempre dizer nas nossas reuniões, essa bendita renovação carismática católica, porque ela é bendita, ela é abençoada por Deus. E a renovação carismática católica, então, essa corrente com diversas expressões, novas comunidades, movimento eclesial, institutos religiosos, novas comunidades, são tantas as expressões que foram geradas por essa graça derramada há quase 55 anos. E o Senhor nos dá, através do Papa Francisco, essa missão. E eu quero compartilhar para que vocês levem isso para casa, guardem no coração, uma missão única: compartilhar com toda a igreja e com o mundo a graça do batismo no Espírito Santo. Amados, essa missão compartilhada não deve nos separar. Ao contrário, ela deve nos unir, cada qual com seu carisma. Veja que o Senhor chamou a todos nós para irradiarmos para o mundo inteiro a graça do batismo no Espírito Santo. O Papa cria um novo organismo, onde todas as expressões são acolhidas, debaixo do mesmo guarda-chuva, chamado Renovação Carismática Católica. Irradiarmos para o mundo. Foi a partir dessa inspiração, no coração do Papa, que esse tempo novo se inaugurou na igreja. Renovação Carismática Católica, especificamente. O CARIS. A sigla significa Serviço Internacional para a Renovação Carismática Católica. Com o CARIS, o Papa Francisco deseja que a comunhão, já escrita na Novo Millennium Neunte, pelo nosso amado Santo João Paulo II, o Papa Francisco deseja que a comunhão seja vivida entre todas as expressões da renovação carismática. E vou acrescentar o que ele disse, mais amplamente. Para isso ele disse, vou criar um novo serviço único para toda a corrente de graça. Amém? Estou terminando. São muitas e muitas inspirações que o Senhor nos dá quando falamos de comunhão. E mais do que inspirações, o desejo de viver. O desejo de viver, mas não só de viver, mas de ver essa graça acontecer. E agora eu quero terminar então este momento falando também de algo que o Papa Francisco nos falou lá em 2019 na Sala Paulo VI, no dia 8 de junho. Hoje começa uma nova etapa neste caminho. Uma etapa marcada pela... Olha, e repete, essa palavra é muito forte. Uma etapa marcada pela comunhão entre todos os membros da família carismática, na qual se manifesta a poderosa presença do Espírito Santo para o bem de toda a igreja. O Papa está dizendo, irmãos, é para o bem de toda a igreja, é para o bem de todos nós. Esta presença torna todos iguais, graças ao mesmo Espírito. E aí, aquilo que eu já disse antes, né? Grandes e pequenos, idosos e recém-nascidos, ou seja, os que estão aí há muito tempo, os que estão começando agora, engajados em nível universal ou local, formam o todo, a família carismática, chamada Renovação Carismática Católica. Aí está um enorme desafio para todos nós. Mas São João Paulo II já mostrou o caminho. O Papa Francisco já nos mostrou recentemente o caminho. E não só nos mostrou, criou meios para que isso acontecesse. E provavelmente você pode estar pensando em algo que é concreto, algo que é real, ou seja, mas Kátia, as dificuldades são muitas na minha diocese, com aquela expressão carismática, com outra, entre nós, dentro da minha expressão, as dificuldades, esse desejo talvez não seja possível de ser realizado. E eu digo para vocês nessa tarde,
ele não será realizado enquanto nós olharmos para as nossas diferenças, enquanto nós olharmos para os nossos problemas, para as nossas fraquezas, para o nosso pensamento que muitas vezes não evolui no que diz respeito à comunhão e à unidade. Se nós continuarmos focados nisso, não seremos obedientes ao que a igreja espera da corrente de graça nestes tempos. Mas, se nós mirarmos, se nós focarmos em Jesus, somente nele, tudo isso aqui vai acontecer sem nós imaginarmos como. Porque o Espírito Santo é quem tecerá essa unidade, essa comunhão entre todos nós. Amém? Focados em Jesus, sempre nele, quando as dificuldades aparecerem, a humilhação chegar, a rejeição chegar, a Alessandra falou muito bem disso hoje. Por um acaso nós não estamos querendo subir no madeiro? Não há purificação, gente, sem sermos pregados na cruz. E não há céu para nós, se nós não vivermos essa purificação aqui na terra. Pensa no desafio que você está vivendo hoje, e que o Papa nos coloca hoje. Esse desafio também é uma purificação, porque, gente, o nosso olhar não pode estar focado aqui, vocês sabem disso, mas tem que estar focado lá no céu. E se é purificação, eu digo sim, eu digo amém. E quem diz amém, levanta agora. Fica de pé. Vamos orar. Uma pena que não podemos nos dar as mãos neste tempo agora, né? Não podemos dar os nossos braços, mas podemos olhar um para o outro. Eu vou pedir aos meus irmãos aqui da música que nos ajudem agora a cantar a unidade, a cantar a comunhão. Mas eu quero dizer mais que cantar, vamos orar. Que esse canto agora seja uma oração de quem deseja fazer a diferença. Eu vejo que como uma visualização, Jesus no nosso meio agora dizendo: vem filhos, vem filhas, vem fazer parte dessa parcela que eu escolhi para testemunhar o meu amor no mundo, para batizar no meu espírito, para dizer para o mundo que eu amo a cada filho e cada filha minha, cada filho meu, para dizer que há vitória em mim, para dizer que em mim tudo é possível. Eu vejo Jesus chamando: vem. E você vem agora? Vem? Amém? Amém. Vamos cantar, Amém. Orar agora a unidade. Levante seus braços, meus irmãos, respondendo a todo este apelo que nosso Senhor faz a nós. Canta forte. Que seja um, é o que eu quero mais. Que seja um, é o que eu quero mais. O meu amor é o que os torna capazes. É o que os torna capazes. Forte, vai. Sem medo algum, se amem mais. Se amem mais. Sem medo algum, sem medo algum, se amem mais. Se amem mais. O meu espírito é o que? É que age e faz. Que seja um, forte, vai. Que seja um, é o que eu quero mais. É isso, Senhor. Que seja um, é o que eu quero mais. Essa é a nossa canção da unidade. O meu amor é o amor do Senhor que nos torna capazes. É o que os torna capazes. Sem medo algum, sem medo. Levanta o teu braço, meu irmão. Levanta o mais alto que você pode. Vai, isso, sem medo algum. Sem medo algum. Se amem mais. Se amem mais. É o Espírito Santo. É Ele que age, é Ele que faz. E oremos agora, oremos na linguagem dos anjos, suplicando ao céu esse batismo do Espírito Santo, que nos une, que quebra as barreiras. É Ele que nos aproxima, é Ele que elimina as diferenças. O melhor
que as diferenças não sejam barreiras, mas sejam riquezas entre nós. Oria labandaria labandoria laria lario. Xiria labalaria lá. Diminui um pouco e levanta a tua voz agora, irmão. Levanta o som da unidade dos carismas. Levanta a tua voz e ora. Ora. Uria labandaria labandar. Mais força, vai. Uria labandaria 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 labandaria. Uria labandaria 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 lá. Uria labandaria 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 labandaria. Uria labandaria labandar. Essa canção da unidade. Uria labandaria laria lá. Que vai chegando aos rincões. Isso, vai orando. Deixa fluir. Oria labandaria labandar, um pouco mais forte. Ia labandaria 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 labandaria. Oria labandaria 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 lá. Oria labandar. Sem medo algum, se amem mais. Vai olhando para quem está do seu lado e cantando isso. Sem medo algum, sem medo algum, se amem. Sem medo algum, vai. Sem medo algum, se amem mais. Se amem mais. Sem medo algum, sem medo algum, sem medo algum, se amem mais. O meu espírito é o que canta você, vai forte. E vamos encerrar aplaudindo a nosso Senhor, aplaudindo a renovação carismática católica, a São João Paulo II, a nossa